O capítulo 14, ele inicia com uma grande promessa da parte de Jesus para os seus, que se estende a nós. E a promessa era só uma: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, porque eu estou indo preparar um lugar para vocês. E quando eu for, eu voltarei, porque se lá não tivesse isso, eu teria dito para vocês, mas eu vou e volto, para que onde eu esteja, vocês estejam junto comigo. Mas antes que ele diga essa palavra, ele traz uma palavra de exortação para nós, para que nós pudéssemos entender que as palavras que Cristo está trazendo ao nosso coração são tão verdadeiras e tão precisas, e que deve abrigar no mais profundo do nosso coração, para que nós acreditemos nessas palavras. Porque o que estava para vir e o que eles haveriam de presenciar com o seu mestre, era necessário uma promessa muito robusta, muito forte, fixada no mais profundo do seu coração, para que eles pudessem acreditar que verdadeiramente o Cristo de fato é o Messias, e que Ele é a própria vida. Então Cristo, ao iniciar o capítulo número 14, ele diz: crede em Deus, crede também em mim. E aí ele começa a dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Na terra, a herança que os homens deixam, ela é extremamente significativa. Existem famílias verdadeiramente que começam do zero, do nada, na pobreza mesmo, apenas com a força do seu braço, apenas com a saúde que Deus lhe deu e com a capacidade que tem, eles começam a trabalhar. Eles se casam, têm filhos, e eles continuam a trabalhar no pesado, no dia a dia, na labuta. E eles vão envelhecendo, e no final da sua vida, muitas vezes eles ainda não têm nada para entregar para os seus filhos, mas eles concederam aos seus filhos a capacidade de ter alguma coisa que eles não tiveram. Às vezes é o estudo, às vezes a capacidade de entrar por um caminho e de fazer o que eles, ou melhor dizendo, oportunizar outras escolhas, que eles, quando iniciaram a sua jornada, não tinham escolha, era só isso e é isso. Ou eu trabalho nessa terra, ou eu trabalho como pedreiro, ou eu trabalho como pintor, ou eu não sei fazer mais nada na minha vida. Não tenho estudo, não tenho faculdade, não tenho dinheiro, não tenho nada, então eu tenho que fazer isso. E então os filhos crescem, e os filhos crescem com uma herança. Embora esses pais não tenham dado nada para eles materialmente, eles só conseguiram construir sua família, um arcabouço que a gente pode dizer de dignidade e ética para a vida dos seus filhos, e que agora esses filhos, eles têm a capacidade de escolher o que os seus pais não tinham. E digo, amado, a capacidade que nós temos de escolha, quando nos é dada, é um dom maravilhoso da parte de Deus, é um presente enorme da parte de Deus. E então a segunda geração que vem, e agora aqueles filhos já com outras capacidades, com outros talentos, com outras coisas, começam a criar e gerar riquezas dentro daquela família. E ao gerar essas riquezas, agora há uma herança maior ainda para os filhos que vão nascer aí. E aí esses filhos que nascem, eles não somente têm outras oportunidades, eles têm condições melhores e recebem algo muito maior que os seus pais nunca receberam dos seus pais, porque há um acúmulo de herança caindo sobre agora esse neto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Cristo entrou aqui, a Bíblia declara, e Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele entrou com um peso e uma carga que nem eu nem você entramos, com uma herança que estava sobre o seu ombro, e que a herança era uma só sobre a vida dele: você vai morrer pelos pecados da humanidade. Você não veio aqui para ser um artista, você não veio aqui para ser um empresário, você não veio para ser um grande lavrador, um grande agricultor, um pecuarista, você não veio nem para ser um rei, no sentido específico da palavra, de sentar no trono e ser servido. Você veio para ser um servo, e o mais humilde de todos
os servos. A herança que Cristo recebe é uma herança que nós demos a Ele. Só que no final da sua vida Ele vai dar um legado para nós que a gente não entende e que a gente não tem nem capacidade de perceber qual é a força dessa herança que Ele está colocando assim, ó. Toma, é tua. Toma, é teu. A Bíblia diz claramente que quando ele entra no capítulo 14, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Só Cristo sabia disso. Quando ele sobe e ele desce a esse mundo e ele anda neste mundo, a Bíblia é clara que ele não teve nenhuma casa para morar. Quando ele nasceu, deram para ele, nós demos para o Cristo, o Rei do Universo, um estábulo, porque não tinha um parente. E ele foi para a casa de parente. Que pudesse, minha esposa está grávida, acho que é 5 meses ele está. Como ela, Maria estava com 9 meses, já pensou José e Maria com ele, entrando numa cidade só de parentes, irmãos. E não tinham um parente para abrir a porta e dizer: não, fica aqui, eu vou dormir lá fora. Mano, pode ficar aí, já está chegando a hora dela, né? Não, fica aí, 9 meses, não sei porque ela foi fazer essa viagem. Ninguém, irmãos. Qual foi a herança que a gente deu para o Cristo? Pensa no dia em que teu pai e a tua mãe ia para um hospital e alguém disse: não há lugar para você aqui, vai para o curral, vai para um estábulo, vai ter sozinho tu e teu marido para lá, porque nós não te queremos aqui. O Cristo entra aqui pobre, irmão, miserável, sabendo apenas uma única coisa, que a maldição que nós cultivamos e damos para Ele é essa herança que Ele vai receber. Porém, no final da sua vida, Ele começa a revelar e começa a deixar uma herança que a gente fica abismado com a herança que Cristo nos dá. E nessa noite eu queria falar sobre isso. A primeira herança que Cristo ele nos dá é no capítulo de número 14, no verso 1, que ele diz assim mesmo: na casa do meu pai há muitas moradas, existem lugares para você. Vocês, quando eu cheguei aqui, vocês não me deram uma casa, me deram um estábulo para me nascer. Mas eu quero dizer que na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá, porque eu vou receber vocês. Porque quando eu vim para minha parentela não me recebeu, mas eu estou indo para a casa do meu pai e vou preparar o lugar para vocês. E quando eu estiver preparado, eu vou voltar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho. E aí alguém pergunta: mas Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como é que o caminho a gente vai saber? Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se a primeira herança, Cristo está nos dizendo que Ele está nos dando, que é uma mansão, que é uma casa, que é uma morada nos céus com o Pai. A segunda coisa que Ele está dizendo: eu estou te dando um caminho para te chegar, e o caminho sou eu mesmo. E nesse caminho é um caminho de verdade, não é um caminho de mentira, não é um caminho de engano. Por isso ele diz: se não tivesse morada na casa do meu pai, eu tinha dito para vocês, mas porque tem, eu falo para vocês, estou preparando o lugar. E o caminho sou eu, porque eu sou a verdade e eu sou a vida, porque na casa do pai é uma casa onde há vida. Se essa é a primeira coisa que Deus nos concede na pessoa de Cristo Jesus, Ele nos revela: você tem uma casa, há alguém te esperando. Existe um pai que está olhando para mim e para você: meu filho, a tua casa está pronta, eu estou te aguardando. O meu filho mais velho, o meu primogênito, ele vai até lá para pegar os meus irmãos, os meus filhos, e conduzi-los até a mim. E então Cristo, depois de ter falado isso, Ele vai falar a sua segunda verdade. Ele vai dizer algo precioso para que nós pudéssemos entender a relação que Ele tem com o Pai. E Ele diz claramente que quem vê Ele, vê o Pai.
Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando vocês me veem, vocês veem o próprio Deus. E eu estou dizendo exatamente para que vocês, quando estiverem lá, não tenham surpresa de quem é o Pai de vocês, porque Ele é como eu sou e como é o Cristo. Jesus falou claramente: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse é o coração do Pai que está sendo visto através do Filho. Então a segunda coisa que Cristo Ele vai deixar como herança para nós, não é somente uma morada, mas a segunda coisa, não é somente um caminho ou a sua própria vida. Ele está revelando o Pai, para que quando a gente o conheça e veja, perceba que é o próprio Cristo, o próprio Pai. Não que o Pai se transformou num filho, mas que o Pai é igualzinho o Filho. Como a gente muitas vezes olha para um filho e um pai e diz assim: a cara do filho é a cara do pai. Para Cristo, o coração de Cristo é igual ao coração do Pai. O Espírito que está em Cristo é igual ao Espírito que está no Pai. A mesma glória, a mesma virtude, o mesmo poder, a mesma santidade, tudo é igual. A vida está em Cristo, a vida também está no Pai. Então ele avança mais e ele diz: quem me ama guardará os meus mandamentos. E ele diz, por final, antes que a gente entre no nosso texto, ele diz: porque eu vivo, vocês vão viver. A razão de que eu estou indo e vou voltar é porque eu vou morrer, vou ressuscitar. O mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver, porque eu vivo, vocês vão viver. A promessa que Deus tem é uma promessa de uma herança de uma vida para nós. Não uma vida que vai se acabar, que vai se esvair, que vai partir dessa terra, mas uma vida plena e preciosa para nós. E então ele começa a dizer que naquele dia, ou seja, no dia em que Cristo ressuscitar e voltar para os discípulos, e especificamente para os discípulos agora, vocês vão conhecer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Vocês conhecerão que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Porque ele vai dizer essa relação tão próxima, que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Porque há um elo que liga cada um desses entes, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que faz a separação entre aquele que crê e aquele que não crê, aquele que serve e aquele que não serve. É a palavra de Deus que separa, irmãos. Por isso ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que Cristo lhe está dizendo, e a herança que ele começa a trazer, é a palavra de Deus para nós. Palavra essa que só pode o próprio Cristo nos alimentar, porque Ele é a palavra da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. Ele é a luz do mundo. E não há como a gente amar a Deus, amar o seu Filho Jesus, e não obedecer suas palavras. Eu sei que existem muitas igrejas nos nossos dias que têm um apelo impressionante a respeito de um emocionalismo, de um sentimentalismo no meio do culto. Como se Cristo fosse um amado e a gente pudesse bailar com Ele ou dançar com Ele como se fosse uma valsa, num ambiente muito romantizado. Mas não é isso que Cristo me mostra pelas suas Escrituras. Uma geração que está crescendo sem entender exatamente o preço que Cristo pagou, e porque Ele é a palavra da vida, Ele se fez e se faz ainda hoje escárnio de muitos amados.
por ele viver a palavra e ser a palavra, e por ele amar a palavra. Palavra essa que não era dele, e ele sendo a própria palavra, era a palavra do Pai. Eu amo o Pai, e como eu demonstro que amo o Pai? Porque eu faço tudo o que Ele me pede, tudo que Ele me manda. Eu nada faço por mim mesmo. Se eu faço alguma coisa, se eu falo, é porque eu ouvi meu Pai falar, é porque eu vi meu Pai fazer, então eu faço. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é verdadeiro, é justo, porque eu não ouço o juízo dos homens. Meu Pai que está no céu, Ele fala, e então eu declaro a sua palavra. E todo aquele que crê nele vai aprender dessa mesma doutrina. A palavra de Deus é o nosso maior tesouro. É ela que qualifica a tua vida, amados. É ela que decide se você é hipócrita ou se você é verdadeiro. A palavra que é guardada no nosso coração, no mais profundo da nossa alma, não é uma palavra que a gente ouve e diz, eu entendo, eu já até gravei, eu sei o que diz o Salmo 23, eu sei o que diz em João 3,16, eu sei o que diz naquele texto, eu sei. Cristo não está falando de memorização. Cristo está falando de uma fé que pega essa palavra e guarda. Guardei no meu coração as tuas palavras. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Guardei no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Se há uma herança que Cristo nos dá, essa herança é a própria palavra de Deus, para que nós venhamos guardá-la. E o dia que a gente de fato toma essa palavra e aguarda, esse dia tu vai saber que tu amas a Deus. Nesse dia tu vais reconhecer que Ele é o maior tesouro na tua vida. Quer desonrar teus pais? Os pais que estão aqui sabem muito bem como um filho desonra um pai. É só não obedecer. Simples assim. Basta um filho desobedecer, que ele mostra o desprezo que ele tem pelo seu pai. Quando a gente ama as palavras de Cristo, a Bíblia é clara que o Pai também ama essa pessoa que guarda esses mandamentos. E o resultado disso é que se o Cristo prometeu uma morada nos céus, Ele diz, eu e o meu Pai também o amarei. E vamos se manifestar a Ele, vamos nos mostrar, vamos nos revelar a Ele. O salmista diz claramente que aquele que teme ao Senhor, Deus dará a conhecer a sua aliança. Quem o teme, Ele dá a conhecer a sua aliança. E a aliança, irmão, não é outra coisa senão o próprio Cristo morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para justificar-nos deles. Uma herança que nos concede vida eterna, uma herança que nos concede para passar da morte para a vida e não ter mais nenhuma condenação em nós, para que nós possamos entrar na cidade pelas portas. Ele vai se manifestar de que maneira? Os próprios discípulos, eles não entenderam. Senhor, Judas diz, de onde procede, Senhor, que tu estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E a resposta de Jesus é, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Cristo entrega a sua palavra. Quando você ouve sua palavra e crê na sua palavra e ama a sua palavra, o Pai o ama, e o Pai e o Filho vêm até você e torna você a sua própria morada.
Deus tem casa no nosso meio. Ou você é uma casa de Deus, ou você não é uma casa de Deus, e a casa de Deus está vazia. Eu não falo desse templo aqui, dessa estrutura de madeira e de ferro. Eu falo que cada um de nós somos uma casa de Deus. E essa casa está sendo construída com a palavra de Deus, onde essa palavra é o fundamento dessa casa. E ao a gente amar essa só palavra, o próprio Deus vai habitar em mim e vai habitar em você, tornando-nos uma morada dele. Quando Cristo veio ao mundo, não lhe deram uma casa. Ele poderia ter olhado para nós e disse: eu não vou nunca mais mexer com esse homem, nunca mais vou tocar nessa mulher, eu vou disparar o meu ódio, a minha vingança e a minha ira justa e verdadeira para esses homens que são maus. Ele disse: vou fazer uma morada na vida deles. Uma morada. E o verso 24, ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando Ele envia o Espírito Santo, Ele tem uma tarefa muito clara: fazer com que as palavras que Cristo disse há mais de 2000 anos atrás chegue até nós, e chegue com uma presença verdadeira, como se o próprio Cristo estivesse falando comigo aqui e agora. Porque quem vai fazer essa intermediação, essa mediação é o Espírito, porque o Espírito recebeu do próprio Pai e do Filho essas palavras para falar, de maneira que a gente vem hoje glorificar o Filho e glorifica a Deus ao glorificar o Filho. Quando a gente acredita nisso, quando a gente ama a sua palavra, quando a sua palavra é a coisa mais preciosa que nós temos, e decidimos por sua palavra. As igrejas reformadas têm uma lei que a gente pode assim dizer, que as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Não é meu discernimento, não é o meu achismo, não é o meu feeling, não é aquilo que eu penso, não é a Rede Globo, não é o Pondé, não é ninguém. É as escrituras sagradas, elas sim são a única regra de fé e prática da minha vida. O que é a única regra de fé e prática? Significa dizer uma regra, uma lição, uma cartilha pelo qual eu consigo entender todos os conceitos que eu tenho e como eu devo me portar neste mundo. E esse ato de portar é a prática que ela me exige, com um caráter que procede de Deus, do Pai, que o próprio Espírito colocou no meu coração para que eu guarde suas palavras. Porque a promessa que Deus determinou no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, ou melhor dizendo, no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel, era somente uma: que eu trocarei o coração desse povo, tirarei um coração de pedra e darei um coração de carne, colocarei um espírito novo, o meu espírito. Qual é a razão de o Senhor fazer isso? Para que as minhas palavras sejam escritas no coração deles e sejam gravadas. O Espírito chega até nós, irmãos, e vai fazer uma coisa: gravar as palavras de Cristo na nossa vida, e a gente vai amá-la. Mas se Ele não fizer isso, a gente vai entrar e sair das igrejas, ouvir e deixar de ouvir sermões, e vamos voltar a ouvir outros sermões, mas continuaremos com as nossas próprias vidas, porque nós não amamos a sua palavra, porque desprezamos. E é isso que Cristo ele fala: a quem semelharei o homem que está ouvindo as minhas palavras? Semelharei a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Levanta-se os rios, sopram-se os ventos e batem com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a destruição daquela casa.
Mas a quem semelharei? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que levantam-se os rios, sopram-se os ventos e batem com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa permanece, porque ela está fundada na rocha. Quando a palavra de Deus está sobre nós, Ele deixa a última coisa que Cristo vai deixar para nós. Verso 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Quando Cristo ele vai dar a sua paz, a paz que ele dá, que o mundo não pode te dar, e a pergunta é, o que o mundo me dá de paz? Porque a paz de Cristo é infinitamente maior que essa do mundo. O que é que o mundo me dá de paz e que ela não se compara com a paz de Cristo? Quantos de nós temos paz em praticar certas coisas neste mundo? E a gente se satisfaz e se alegra, porque é uma coisa certa. Justiça, paz e alegria, é uma tríplice. São 3 virtudes que caminham nas nossas vidas: justiça, paz e alegria. Para que haja paz verdadeira tem que haver justiça. Enquanto não há justiça, não há paz. É só você pegar qualquer caso terrível aí neste mundo, e que a pessoa está injustiçada, ela não tem paz até que a justiça seja feita. Mas uma vez que a justiça seja feita, ela tem paz, e o resultado disso é alegria. Como é que o mundo age para nossas vidas? Ele te produz uma justiça que não é sua, e que é imoral, e que é indigna, e a gente se alegra nesses feitos. Por quê? Porque a gente sente uma paz. Já viu quantos drogados dizem, eu quero entrar no barato, porque ali, fica em paz. É assim ou não é? Quantos saem da sua própria casa e deixam sua família para viver uma vida dupla, para outros lugares e outras situações, uma justiça que não é verdadeira, é ímpia, e ele sente paz no seu coração, porque o mundo está dando essa alegria momentânea, porque ele acredita que um dia nunca acontecerá dele ser julgado. A paz que o mundo nos dá, ela é extremamente passageira, irmão. Pode ser uma dose, pode ser uma erva, pode ser uma mulher, pode ser o sexo, pode ser o jogo, pode ser muitas coisas, irmãos, porque é tudo isso que o mundo te dá, e tudo isso é por níveis de injustiça. Não é justo, mas a gente não se importa com a injustiça, porque a gente quer satisfazer o desejo do nosso coração, e por isso há uma paz que se estabelece por um curto espaço de tempo, até que o próprio Cristo venha com a sua palavra e nos mostre a impureza de nossas vidas, a miséria onde nós estamos. E quando Ele nos mostra, e Ele nos mostra por sua palavra, então a gente entende que a gente nunca andou com Deus, mas sempre andou alinhado com o diabo, que o diabo e nós éramos um só. Então Cristo ele disse, eu tenho dito isso agora, para que quando eu voltar, vocês saibam, e vocês possam acreditar em mim. Por quê? E aí ele diz exatamente isso. Porque vem aí o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Ele está dizendo que Satanás está chegando agora, porque essa era a hora dele. Ele está vindo para buscar a vida de Cristo, como se ele tivesse algum trunfo contra o Cristo.
Só que Cristo diz: Ele não tem nada em mim. E por que Ele não tem nada em mim? Ele responde no verso 31: assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Como é que ele ama o Pai? Porque ele guarda os mandamentos do Pai, porque ele cumpre o que o Pai ordena para ele. Satanás não tem como tocar em Cristo. Não tem um pecado, não tem um erro, não tem uma falha, não tem uma palavra, não tem um pensamento, não tem coisa alguma. Ele não tem nada em mim. Agora vamos levantar, porque chegou a hora. Eu quero terminar nessa noite dando-nos a herança que Cristo nos deixou: uma morada, o caminho que é Ele mesmo. A segunda coisa, o envio do Espírito Santo. A quarta coisa que Cristo está nos dando como herança: a sua própria palavra, para que esse Espírito que foi enviado, ele trabalhe nessa palavra e entre no nosso coração e faça com que nós possamos acreditar que o Filho preparou um caminho e que está nos levando para lá. E a certeza de que Ele vai fazer isso é porque Ele te escolheu você para ser sua morada. Essa casa é minha, eu vou levar. Essa casa é minha, eu vou levar. Vou levar para lá. Porque Ele guarda a minha palavra. Eu o livrarei do dia da tentação, do dia da provação, porque Ele confia em mim. Eu o livrarei. Se a gente pensar, a gente não é como um Cristo. A gente não ama tanto Deus assim a ponto de a gente nunca errar. É por isso que Cristo é o caminho. Ou a gente vive nele, ou a gente vai morrer por não estar nele. Porque é nele que nós encontramos todas as coisas: a morada, a herança, o caminho, a verdade, a vida, o Espírito, o Pai, um novo coração. Tudo é por Ele, para Ele e é dele. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.